E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. De volta com mais um bloco do Espírito de Mulher, e hoje a gente está falando sobre traição, é o nosso tema do programa de hoje, e uma das histórias mais conhecidas aí, bíblica, né, é da traição de Judas contra Jesus. E aí, Marizilda, qual ensinamento a gente tira dessa traição? Houve mesmo traição, não houve? Pois é, alguém tinha que fazer aquele papel sujo. Aquele papel trabalho sujo, aquele trabalho sujo. Até porque o Judas era um dos apóstolos que ele era bem bélico. Ele acreditava que Jesus ia fazer uma revolução, mas como uma guerra. Porque ele tinha o poder de destruir, destruo tudo e faço isso aqui acontecer. Só que não era essa a intenção de Jesus, não era esse o trabalho dele. E ele indicando Jesus, mostrando quem era Jesus, ele achava que Jesus ia fazer essa revolução, porque era uma revolução para ele de guerra, e não uma revolução de amor, de transformação do caráter das pessoas, né? Então, ele fez esse trabalho sujo, mas sofreu extremamente, né? Sofreu, tem um espírito Hamed, que ele faz uma comparação de Pedro e Judas, né? Pedro também negou Jesus, né? Três vezes. Mas o Pedro, ele não sentiu culpa. Ele percebeu, ele teve um arrependimento daquilo que ele fez. Ele se arrependeu e trabalhou em favor do próximo, que era o que Jesus ensinou. Judas não, Judas se sentiu culpado e suicidou-se, né? Porque ele não conseguiu entender que ele poderia se redimir através de ações no bem, né? Ele não conseguiu fazer isso. Foi tal o sentimento de remorso que ele sentiu, porque ele achou, depois que ele entendeu a história, ele percebeu que ele tinha acusado ou tinha denunciado um inocente. Né? E é complicado porque além dele ter feito isso, né, Jesus fala para ele, faz logo o que você tem que fazer, não fica enrolando, faz logo que é pra gente acabar logo com isso. Então Jesus já sabia que ele ia fazer isso, mas né? Ao falar isso, ele entendeu que Jesus estava dizendo que ele ia fazer uma ação boa, porque ele estava preparado para o conflito, e não era. Né? Esse foi o equívoco de Judas. Mas teve vidas sucessivas de muito sofrimento. Uma delas é Joana d'Arc, né? E já se redimiu. E aí o espírito Irmão X, ele também conta que muitos anos Judas, na Páscoa, naquele dia em que todo mundo malha o Judas, ele ia para aquele monte onde Jesus foi crucificado e ficava observando as pessoas. Isso é bárbaro. Ficava observando as pessoas, vendo o quanto eles ainda não tinham conseguido entendê-lo. Por isso que a gente fala que a gente precisa compreender a situação pela qual a pessoa agiu para poder analisar e discernir. E tomar muito cuidado com o que a gente faz, porque isso pode levar anos e anos e anos você ser crucificado, então não traia. Eu sou fã de Judas, porque fã assim no sentido de ele fez um trabalho que precisava ser feito, né? Para a humanidade compreender hoje só, e ainda nem todo mundo. Pois é. Poliana, você acha que é possível uma pessoa passar a vida inteira dela sem trair ninguém? Trair o seu parceiro, trair um amigo, a traição ser uma coisa fora da vida dela? Eu acho que isso vai muito do caráter de cada um, da índole de cada um. Porque assim, quando a gente faz um plano reencarnatório, é porque a gente não vai fazer um plano reencarnatório que a gente vai vir aqui para trair alguém, né? Exato. Mas nós temos o livre-arbítrio que podem ser que aí desvios aconteçam. Então eu acho que tudo depende muito da pessoa, de como ela vai agir em determinada situação. Então, Vânia, eu vou aproveitar aquela questão que você disse, se a gente pode trair pelo pensamento. Não, é interessante essa questão. Podemos trair pelo pensamento? Eu não tenho a intenção de trair, mas pela minha imaturidade, pela minha... Enfim, meu grau evolutivo ainda é um grau que não é
dos melhores. Eu ainda não consigo controlar absolutamente todas as minhas reações, todos os meus desejos, todas as minhas vontades. Então, às vezes, eu tenho, isso eu e qualquer pessoa, né? Isso é o geral. Você pode ter um pensamento equivocado. Nossa, aquilo poderia fazer, nossa, eu ia me dar bem, ou, nossa, esse daqui seria um marido melhor. Enfim, você poderia ter um pensamento. Agora, o que te diferencia, né, é a sua conduta pós-pensamento. Então, eu nunca traí, porque ao vir o pensamento de traição, eu repeli, eu combati. Porque assim, vamos dizer, porque quando a gente fala traição, a gente pensa muito homem e mulher, né? Isso. Quando eu sou casada há 9 anos, você namora, você é casada há 39 anos. Então, assim, não é porque nós somos casadas que nós não olhamos para outras pessoas e não as achamos bonitas. E nós olharmos e acharmos bonitas, isso não significa que nós estejamos traindo. Eu estou dizendo isso porque eu participo de um grupo de mães na internet, onde, às vezes, grupos de maridos que eles trocam foto de alguma mulher. Nossa, a mulher vai lá, ai, que pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Gente do céu, eles só trocaram uma foto num grupo, pelo amor de Deus. Se isso for motivo para vocês vão ficar loucas, entendeu? Você é dessas, né? Falei nada, só tô olhando você falar aqui. E não falei nada. Quantas vezes numa situação que você poderia você poderia se beneficiar, você pensa, nossa, eu poderia me beneficiar disso. Que isso ia acarretar um sofrimento para alguém ou um prejuízo para alguém. Mas você resiste. Então, assim, nunca traiu, não quer dizer que nunca pensou. É verdade. Você pode ter pensado, mas você repeliu, você combateu. Isso é o processo evolutivo, faz parte. Principalmente desse momento que nós estamos vivendo, é um momento num mundo de provas e expiações em transformação. É difícil transformar-se. É difícil combater os vícios, combater o mal. Um exemplo bem que acontece às vezes assim, a pessoa vai, você viu que, por exemplo, caiu um bolo de dinheiro do bolso da pessoa ali andando na rua. Se você pegar esse dinheiro, colocar no seu bolso e ir embora, você está agindo de má fé, entendeu? Porque você viu de quem caiu. E daí você tem que devolver. Isso, como ela disse, isso é evolução. Você pode até ter pensado, porque às vezes a gente está passando por uma situação difícil e você fala assim, isso aí é mão de Deus. Não, não é mão de Deus não, né? Você vai e devolve porque o dinheiro não é seu. Às vezes a pessoa está precisando tanto quanto você. Então, assim, só que você tomou a atitude certa. Isso é evolução, né? Olha, gente, se tivesse um raio-x para vocês olharem dentro da minha cabeça, tá assim, ó. Uma confusão aqui, mas vamos para a história do dia. Poliana, o tema de hoje é traição. Claro, estamos falando aqui muito sobre este assunto. Poliana tem uma história. Olha, minha gente, aumenta o volume aí da TV, presta para tudo que vocês estão fazendo. Sério, de coração, porque eu quero que vocês me mandem depois no WhatsApp. Se fosse com vocês, o que vocês, mulheres, o que vocês fariam no lugar desta mulher? Por favor, Poliana. A Ana, né, o nome dela é Ana, conhecida pela família da mãe. Porque o que aconteceu? Quando Ana nasceu, a mãe virou pro marido e falou assim, por favor, quando você for registrá-la, eu quero que ela se chame Ana. Daí o marido falou, tá bom. Foi lá, registrou Ana como Maria. Daí a mãe chegou em casa com a certidão de nascimento, a mãe virou e fez assim, mas eu falei pra você que eu queria que ela se chamasse Ana, por que você colocou o nome dela de Maria? Ele virou e fez assim, não, é porque eu acho que é um nome mais bonito, eu acho esse nome legal. Ela virou e fez, tá bom, né? Então ficou Maria. Daí, 4 ou 5 meses após o nascimento de Maria, a mãe descobre que o marido tem uma outra família. Como é o nome da outra família, a mulher da outra família? Maria. Minha Nossa então, Senhora. O que aquele pai fez? Chama Maria. Colocou o nome da amante na filha. O Senhor. Daí, gente, meu coração, cada vez que eu escuto essa história, chega a me dar um negócio. Sobe a minha temperatura, por favor. WhatsApp, qual que é o telefone? 0 operadora 11 99643 3827. Quase! Manda um WhatsApp e me fala o que você, mulher, faria no lugar desta mulher. Como pode? Meu senhor, o que o senhor tem na cabeça, meu senhor? Isso não se faz com ninguém.
Gente, é sério, quando eu escutei essa história, eu fui embora pensando, eu falei, como pode? Esse homem ele tem um problema muito sério, tem um problema muito, por favor, espiritualmente, vamos lá, participa. Porque é complicado, porque o que aconteceu, só um adendo, né? Tem que terminar. Daí o que acontece? Ela é conhecida como Ana, que era o nome que a mãe queria por toda a família da parte da mãe. Então todo mundo chama ela de Ana. Só que perante a sociedade, perante os amigos, ela é Maria, porque o documento dela tá como Maria. Complicado, né? Pois é, difícil. Situação difícil. Agora, difícil. Gente, Maria Zilda, você não tá entendendo, por favor, foca aqui em mim. Maria Zilda tá sem palavras. Eu vou achar palavras. Acha, pelo amor, não preciso. Olha, vou pensar. Vamos pensar. A gente tem que pensar. Vamos pensar. Vamos pensar. A mãe no caso, né? A esposa traída. Se ela pensar somente na filha, só na filha, não pensar no marido, não pensar em mais nada, pensar na filha, ela vai aceitar esse nome porque é um nome bonito, porque é um nome forte, porque é um nome de Nossa Senhora. Se você pensar por esse lado, né, independente do equívoco que aconteceu, do erro grasso, né, que foi um erro grasso do marido, né, foi uma coisa assim, inconsequente. Foi um devaneio muito grande, foi um devaneio... Né? Agora, se você pensar nisso, tudo certo, né? Você não, separar o erro do marido com a criança, porque isso pode interferir na vida da criança. Se ela contar para a criança, se ela demonstrar o rancor, se ela demonstrar a insatisfação, se ela demonstrar a tristeza, a mágoa, isso pode influenciar na vida da criança, da menina, e ela se sentir frustrada, se sentir rejeitada por conta disso, né? Agora, você precisa buscar... você tem que buscar muito lá no fundo. Uma força muito grande, né, da espiritualidade. Porque não é fácil. Não é fácil. Pois é, gente, não é fácil. Eu vou para um rápido intervalo para me recompor dessa história, porque tá difícil de digerir. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do Espírito de Mulher. Não saia daí.